Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nosso convidado é Thomas Lau, presidente do IBRA-China, Instituto Sociocultural Brasil-China, que também integra a Frente Parlamentar dos BRICS. Ô Thomas, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super, prazer falar com você. Bom dia, Rodrigo Freitas, é um prazer, é nosso, e vamos falar um pouquinho aí sobre as relações Brasil-China, Rodrigo. Pois é, inclusive aqui em Minas a gente está tratando desse assunto nesta semana, evento da Assembleia Legislativa, lembrando que Rádio Super e Portal O Tempo são parceiros também dessa iniciativa. E Thomas, hoje a China é o maior parceiro comercial do Brasil, né? É o país com quem o Brasil mais negocia. E sei que você tem conhecimento dos dois lados, porque está no Brasil há um bom tempo, mas também tem as suas raízes chinesas. Te pergunto, como é que hoje os chineses veem os brasileiros? Rodrigo, boa pergunta. Na China, inclusive, a China vê o Brasil como um grande parceiro estratégico, até porque essa parceria já se dá há mais de 11 anos consecutivos como o maior parceiro comercial, e a gente sabe que o estado de Minas também exporta muito para a China, e a China é o maior parceiro comercial de Minas Gerais também. Então, não só pela relação comercial, mas já existe uma relação diplomática há mais de 46 anos com o Brasil. Então, agora, o que a China e o Brasil, o que a China, logicamente, quer com o Brasil é aumentar as cooperações internacionais, não só na cooperação de infraestrutura. A gente sabe que agora existe a possibilidade do Banco dos BRICS como uma plataforma de financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil, na ajuda da questão da logística, inclusive para a exportação do agro. E a gente sabe que o agro foi o papel fundamental aí nessa retomada da crise, pandemia, pós-pandemia para o Brasil. Foi mais ou menos 33% da pauta de exportação para a China, e agora, recentemente, aumentou de 33,3% para 40% essa pauta de exportação, Rodrigo. Você falava aí nessa questão de investimento em infraestrutura, logística, e nós sabemos que esse é um gargalo do Brasil há muitos e muitos anos, e que impede, inclusive, que a nossa política de comércio exterior seja mais efetiva. Eu falo isso quando a gente pensa, por exemplo, nas dificuldades que a gente enfrenta de portos, as dificuldades de estradas para que os nossos produtos cheguem com mais facilidade aos portos. Que tipo de dificuldades, para além dessas, que vocês enxergam que às vezes podem comprometer um andamento mais adequado dessa política de comércio exterior do Brasil? E quais seriam, na sua avaliação, obras que poderiam ser consideradas prioritárias para que houvesse um incremento, para que houvesse uma maior facilidade? A gente pega o exemplo do Arco Norte do Brasil. Tem o Porto de Maranhão, que uma empresa chinesa, CCC, está fazendo, que é um porto importante para o escoamento dos produtos minério, soja, grãos, milho, tudo pelo Arco Norte. E a gente sabe que também o Brasil, através do ministro da Infraestrutura, o ministro Tarcísio, ele tem muito interesse em realizar obras importantes para a infraestrutura do Brasil, como o ferrogrão. Então, acho que são pautas importantes que o Brasil vai enfrentar, e é questão de rodovia, logística, a importância do ferrogrão, porque liga vários estados, e a gente tem também um grande lugar importante, que é o Acre, né? O estado do Acre também passa de uma ponta para outra, ou seja, tem muita coisa no Brasil, em cada estado, com suas grandes potencialidades. E Minas Gerais é uma grande potencialidade também para o comércio internacional bilateral com a China, Rodrigo. E que tipo de oportunidades vocês enxergam em Minas Gerais? O que o Estado pode oferecer efetivamente? Não, a gente já tem um exemplo do minério de ferro, Rodrigo. O minério de ferro já é a grande pauta de exportação. 30% da exportação de Minas, o destino é a China. Agora, a gente tem outros produtos, a gente sabe da potencialidade da parte do café de Minas, dos grãos,
Inclusive, a gente vai estar lançando agora um livro sobre as potencialidades do agro de Minas no mês que vem, talvez aí em Belo Horizonte, Rodrigo. Pois é, ô Thomas, te vejo falando nos produtos que a gente manda para a China, e aí a gente pensa sempre na lógica de produtos primários, né? É o minério de ferro, são os grãos, é o café, e muito se discute no Brasil, e não é de hoje, que a gente também talvez precisava ou precisaria inverter um pouco essa lógica e começar a enviar produtos também que não são produtos primários, que não são as chamadas commodities, né? Enviar produtos que são fabricados aqui. A China está disposta, está aberta a receber produtos que não apenas os primários do Brasil, e esse processo de desindustrialização que a gente vem percebendo no Brasil, dos anos 80 para cá, sobretudo, prejudicam esse cenário? Rodrigo, eu acho que o Brasil precisa ter um modelo de recebimento de investimentos. Você falou assim, da pauta de exportação ser só os produtos agrícolas primários. Talvez seja um momento agora do Brasil olhar para o mercado interno. Talvez seja um momento agora, com essa frente parlamentar do deputado Gleico Franco, aí em Minas Gerais, pensar em pautas de investimento para o estado de Minas. Já temos duas grandes empresas em Minas Gerais, uma que é a XCMG, que fica em Pouso Alegre, e a outra a própria Huawei, que fica em Santa Rita do Sapucaí, que é o polo tecnológico. Isso são investimentos que geram emprego para o Brasil, gera renda para o Brasil e gera investimentos para essas cidades. Então, do meu ponto de vista, eu concordo, eu acho que temos que ter uma política de incentivos fiscais para empresas estrangeiras, não só chinesas, mas empresas estrangeiras como um todo, para que isso fortaleça a economia brasileira e gere um valor agregado para os produtos brasileiros. Rodrigo, aí a gente tem inúmeros produtos brasileiros. Você pega o exemplo do melão. O melão também, eles querem fazer um melão congelado para exportar para a China. Isso é um produto muito bom e os chineses adoram o melão. Eu acho que pode cada vez mais vendo os produtos que o Brasil tem e agregar esse valor para que o valor saia com um produto mais valorizado do Brasil. E como é que vocês têm visto, Thomas, a relação da China com os governos brasileiros, né? E faço essa pergunta até no sentido de que nós tínhamos governos no Brasil ao longo dos últimos anos, em especial os governos do PT, que pareciam mais alinhados ao comércio exterior com a China. Quando assumiu o presidente Jair Bolsonaro, a gente percebeu que houve um estranhamento, uma tensão inicial nessa relação com a China, mas por vezes a gente vê também integrantes do próprio governo federal destacando o papel que essa parceria, essa relação Brasil-China tem hoje, considerando, repito aquilo que disse no começo desse nosso bate-papo, que hoje a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Como é que estão essas relações hoje entre o governo Bolsonaro e o governo chinês, a indústria chinesa, a política de comércio exterior chinesa? Rodrigo, o debate hoje sobre a China e o Brasil, essas relações, é um debate polarizado, né? Do ponto de vista ideológico, do ponto de vista do vírus ter sido fabricado na China, só que da parte pragmática, da parte da exportação da China com o Brasil, das relações comerciais, a gente sabe que a China e o Brasil são grandes parceiros comerciais. E aí eu cito dois exemplos. A minha filha está aqui comigo, aqui, ó. Sofia. Isso acontece, não se preocupa não, Thomas, porque isso acontece de vez em quando. Você sabe que nesse período de pandemia, a gente está, claro, entrevistando as pessoas à distância, e as pessoas falam de casa, né? E isso é muito comum de acontecer aqui, não se preocupa. Aqui já tivemos deputados que os filhos apareceram na frente da câmera, já tivemos o galo de estimação de uma deputada que começou a cantar durante a entrevista. Essas coisas acontecem, pode continuar a sua linha de raciocínio aí tranquilamente. Tá bom, Rodrigo. Então, e aí eu acho que assim, os pilares do governo Bolsonaro são pilares fortes. Temos ministros muito competentes, aí eu cito o exemplo, já citei o exemplo do ministro Tarcísio, eu cito o exemplo da ministra da Agricultura também, que tem ajudado muito nessas relações Brasil e China. Ela constantemente fala com o embaixador da China,
Então, o ministro Paulo Guedes também de Economia, eu acho que o Brasil tem muito a ganhar com essas relações de cooperação. Se você pega o exemplo da China, a China, pelo princípio da paridade do poder de compra, a China hoje compra muito, muito e muito do Brasil. Só a média da população média da China hoje são 400 milhões de pessoas consumindo produtos, Rodrigo. Então, eu vejo agora, se a gente pensar na parceria de aprofundamento dessas relações, eu cito 2 exemplos importantes. O próprio Congresso Nacional, que tem as frentes parlamentares Brasil-China, Brasil-BRICS, e agora também com o deputado com Franco, muito mais especificamente com a relação Minas-China. Então, isso tudo vai melhorar o ambiente de negócios, vai dar uma credibilidade para muitos empresários chineses que não conhecem a China e vão conhecer através do parlamento. Entendo também, como presidente da coordenação nacional da OAB, das relações Brasil-China, já teremos também uma coordenação de Minas Gerais para tratar dos assuntos de novos acordos de cooperação entre os governos, tanto da China como do Brasil e de Minas. Então, eu entendo que cada vez mais essas relações vão ser aprimoradas do ponto de vista econômico, do ponto de vista parlamentar e também do ponto de vista jurídico, Rodrigo. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Thomas Lau, são perguntas objetivas, respostas objetivas num ping-pong com a gente, tá combinado? Ótimo, combinado. Para começar, a relação Brasil-China em uma palavra. Amizade e prosperidade. Os BRICS. BRICS, Brasil. Papel dos bancos de desenvolvimento. Investimento. O mundo pós-pandemia. Futuro compartilhado. O Brasil no contexto internacional. Um gigante. E o presidente Jair Bolsonaro. Um grande presidente. Thomas Lau, nosso entrevistado de hoje aqui no Café com Político, presidente do IBRA-China, Instituto Sociocultural Brasil-China, instituto que também integra a frente parlamentar dos BRICS. Ô Thomas, obrigado pela entrevista, foi bom conversar com você e entender um pouquinho mais dessas relações comerciais e da parceria Brasil-China. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Rodrigo.